Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Eu vou pintar um estudo em preto e branco a partir dessa fotografia colorida. E esse é um ótimo exercício para que a gente desenvolva um bom entendimento acerca dos valores tonais. E aqui nós não vamos nos preocupar com as cores, mas sim com o formato do objeto, no caso a pera, e também com os valores que vão determinar as áreas de luz e sombra. E exercitar esse tipo de pintura em preto e branco é um excelente exercício tanto para os iniciantes como para quem já tem alguma experiência na pintura. Isso ajuda bastante a desenvolver a habilidade de reconhecer as gradações sutis entre os tons das áreas de sombra e das áreas de luz, sem falar naqueles lugares que recebem a luz refletida e que pode confundir bastante na hora de escolher um valor. E é bom lembrar que nesse caso específico da luz refletida, os tons mais claros das sombras são sempre mais escuros do que os tons mais escuros das áreas iluminadas. Bom, se ficou meio complicado assim, ó, fica tranquilo, tá? Que logo eu vou explicar melhor mais adiante. E para quem pintou muito pouco ou nunca pintou, o ideal mesmo seria começar a praticar esse exercício usando como referência uma fotografia que já esteja em preto e branco. Mas nessa aula eu vou pintar uma versão preto e branco a partir de uma fotografia colorida, o que é um pouquinho mais difícil e requer mais atenção. Mas se você fizer assim, dessa forma que eu vou te mostrar, pode ter certeza que vai ficar bem mais fácil. E agora a gente vai para a demonstração dos materiais que eu vou utilizar para fazer a pintura e também vou fazer algumas considerações antes da gente iniciar. Bom, aqui estão os materiais que eu vou usar para fazer essa pintura. Começando pelos pincéis, esse aqui é o pincel chato de cerdas, é da Condor, série 456, tamanho 16. Para fazer o fundo, ele é muito bom. E esse aqui é um para assinar e para fazer detalhe também, algum eventual detalhe. É pelo de Marta, redondo. Esse deve ser da Tigre, eu já nem tenho mais a marcação dele aí. Esses três aqui, eles são da Tigre, são pelos de Marta, os três. Esse aqui é bem antigo, é tamanho 14 e ele tem mais pelo do que esse aqui, que é bem recente, ó. Eu comprei esses dois, né? Eles são novos e eles têm uma quantidade de pelo bem menor do que este que é mais antigo. Então, e também o cabo desse aqui, ele vem de plástico agora e eles são cabos flexíveis, assim, não é muito bom não, sabe? Não gosto dele não. Mas, enfim, ele serve muito bem. Aí, a espátula pra gente fazer as misturas na paleta. As tintas são as tintas branco de titânio e o preto de Marte. E as duas são da cor fix. Essa daqui, inclusive, é novinha, ó. Comprei, nem abri ainda. Sabe criança quando fica todo feliz, assim, que compra coisa nova? A gente fica assim. Bom, esse aqui é um carvão para fazer o desenho e borracha para apagar eventuais erros do seu desenho, né? O solvente, que no caso aqui o meu é de 3 de solvente para 1 de óleo, aliás, falei errado, é medium, né? O medium, que é uma mistura de 3 partes de solvente com 1 de óleo. E aqui vai ser a vasilhinha, né, para colocar o medium, despejar para não ficar aberto ali o tempo inteiro. O nosso tradicional detergente com água, né? Tem um pouco d'água, aí você pode ver que a peneirinha já tá lá embaixo. E a água para enxaguar o pincel
e um papel toalha para você enxugar e limpar os pincéis. É isso aí. Bom, a gente está aqui em frente à tela, que é essa telinha aqui que eu vou trabalhar. O tamanho dela é 20 por 25. Ela já foi devidamente preparada para receber a tinta a óleo. Então, ela recebeu as camadas de encolagem e imprimatura, que no caso aqui é cola e o gesso acrílico. Mas se você quiser saber como prepara a tela, tem um vídeo especial só ensinando como você faz essa preparação. Ok. Então, a primeira coisa que eu quero chamar atenção aqui para quando você for fazer uma pintura, seja de um arranjo natural que você coloque na sua frente para você pintar, ou seja, com uma referência fotográfica, como no caso dessa pera aqui, é importante que você observe da onde vem a luz. No nosso caso aqui, ela está incidindo bem nesse ponto aqui, então ela está mais inclinada para o lado direito, certo? Ela deve estar mais ou menos aqui nesse ponto. E por que que eu sei disso? Porque a sombra está projetada para a esquerda, ela tá voltada para a esquerda. Então, se a luz estivesse do lado esquerdo, a sombra seria projetada para o lado oposto, que é o lado direito. Ok. Então, aqui eu já fiz o desenho com carvão e separei as áreas de sombra e luz e de meias sombras, né? Meios tons aqui. Isso facilita muito para que a gente coloque os tons mais acertadamente. Então, é muito bom para quem é iniciante ou para quem nunca pintou, fazer esse esqueminha aqui ajuda muito. Mas é claro, isso não é assim algo preciso. O que vai contar é a prática, é você treinar o seu olhar e sua prática para você conseguir bons resultados. E praticando, óbvio que você vai melhorar cada vez mais. Outra coisa que eu quero lembrar é que tom alto, quando eu disser tom alto, quer dizer um tom mais claro. Tom baixo quer dizer tom mais escuro. Então, aqui, essa área foi de sombra, né, com os tons baixos, foi separada aqui, bem definida. Então, a gente aplica de maneira geral a tinta e nós vamos fazer essa separação e depois vai ser feito a integração dessas áreas com uma passagem suave, e aí eu vou explicar o procedimento passo a passo. Sobre aquela questão do fato, aquilo que eu disse antes, sobre as partes iluminadas da sombra serem mais escuras do que as partes escuras de onde tem a luz, é o caso da luz refletida. Então, aqui você observa bem, não sei se dá para ver daí, mas existe uma luz aqui, uma iluminação bem suave, que é uma luz refletida do chão em direção à pera. E deste lado também existe uma luz que está refletida aqui nesse ponto. Então, esses pontos vão ser mais claros, são os pontos na sombra onde são mais claros, onde os tons são um pouquinho mais altos. E só que mesmo sendo claro, isso aqui vai ser mais escuro do que, por exemplo, esta parte onde recebe mais luz, onde está mais iluminado, da área iluminada, essa área mais escura. Só que essa área, mesmo sendo mais escura, ela vai ser mais clara do que esta área da sombra, que também recebe uma luz refletida. Então, é bom observar isso. E aí, conforme você vai pintando, você vai percebendo as diferenças. Por isso é legal trabalhar com preto e branco
para a gente conseguir distinguir essas variações de tonalidade, essas variações bem sutis de tonalidade. Porque a gente está trabalhando com um objeto esférico, né? A luz que está aqui não é a mesma que está aqui, não é a mesma que está aqui, porque ela tem a profundidade para cá. Então, nunca vai ser igual. Se você colocar um tom chapado aqui, por exemplo, você não vai conseguir trazer uma ilusão de profundidade e nem você vai achar que isso aqui é uma coisa lisa, uma coisa chapada, uma coisa que não tem perspectiva, né? Não tem profundidade. Então, esses são os segredinhos da pintura e que a gente vai explorando conforme você vai fazendo a sua pintura, você vai praticando cada vez mais e você vai ficar cada vez melhor. Aqui então já deixei preparada a paleta com o preto e o branco. Sempre que você for colocar as tintas, você coloca a tinta mais clara em maior quantidade do que a tinta escura. A proporção de tinta que a gente utiliza, sempre a gente vai usar mais a cor clara, então essa quantidade maior, porque a escura ela atinge com mais facilidade, então tem menos preto aqui. E também já deixei preparado 9 tons de cinza para a gente aplicar nas áreas delimitadas. Só que isso não quer dizer que vai ser exatamente esses tons, mas às vezes a gente vai ter que fazer algum ajuste. De qualquer modo, se você fizer isso, já facilita bastante para você reconhecer melhor os tons e já colocar eles nos devidos locais. Antes de iniciar a pintura, eu vou tirar o excesso do carvão do desenho para não manchar a tinta. Então, você retira assim com um paninho, vai batendo e daí sai esse excesso. Então, vamos começar a pintura. E a gente pode começar tanto pelo fundo como pela figura. No caso, eu vou começar pela figura e pelas partes mais escuras. Aí sim, é sempre importante você começar pelas partes mais escuras. Aqui, como eu vou fazer tô fazendo a delimitação bem marcada, então, não há, assim, uma necessidade de que você comece pela área escura, mas, normalmente, a pintura a óleo, a dinâmica da pintura a óleo, ela segue esta ordem, do escuro para o claro. Então, eu vou seguir mais ou menos isso, né? Vou seguir isso. Mas como eu te disse, como eu já separei as áreas, não haveria tanto essa necessidade. Mas vamos lá começar então. Aqui eu fiz esse tom mais escuro e vou aplicar nas sombras. Talvez eu tenha que fazer algum ajuste ainda, eu não sei se vai ser escuro o suficiente. Então, aqui usei 3 tons de cinza, esse mais escuro, para essa área aqui, onde fica bem encostado da pera, né? Que é a parte da sombra, da umbra. Essa parte da sombra é chamada umbra, e aqui é a penumbra, e aqui ela tá mais clara. Então, eu tô já observando que eu vou ter que fazer algum ajuste aqui, eu vou ter que clarear um pouco essa área, mas eu vou fazer isso depois.
Eu umedeci o pincel com um pouquinho de medium para que a tinta fique mais fácil de ser aplicada. Você pode fazer a integração entre os tons, fazendo um esfumato com o pincel duro, pincel de cerdas, nesse sentido. Aí você consegue trabalhar esse degradê e fica interessante. E você pode fazer também com o pincel mais macio, só com pinceladas bem suaves, e você vai então integrando as áreas, uma área mais clara com uma mais escura, e sempre assim, limpando o pincel quando você for precisar fazer mais o limite ali, mais da passagem de uma para outra, um limite mais delicado. Então você limpa bem o pincel e trabalha em vários sentidos a pincelada. Aí você consegue fazer essa integração. Fazer a mesma coisa aqui. Aí você vai trazendo um pouco da tinta de cima para baixo e vice-versa. Vou alinhar aqui com o fundo. Daí eu limpo o meu pincel e venho fazer essa... Antes o pessoal chamava varredura, a gente vai varrer. É mais ou menos assim. Uma pincelada bem suave. Pode ver que eu seguro bem na ponta do pincel, para ficar bem livre, sem colocar pressão. Aqui eu tô fazendo movimentos circulares, né, para conseguir levar um pouco da tinta escura para cima e a mais clara para baixo.
Então, cada vez que eu tiver, por exemplo, pintando aqui uma área com tom mais baixo e eu preciso vir aqui, então eu vou trazer essa tinta no pincel. Para não fazer isso, você limpa o pincel, seca ele e vem aqui e varre, faz essa pincelada bem suave para você homogeneizar, porque no nosso caso aqui é uma passagem bem suave de um tom para outro. Então é preciso, fica assim um degradê para a gente conseguir esse efeito. Então trabalhando assim com o pincel. E no caso aqui, como eu vou precisar entrar nessa parte aqui, eu não coloquei tinta. Então como é que eu vou fazer? Vou pegar um pincel menor, que vou pegar esse tamanho 8 e vou puxar a tinta. Opa, tá sujo, deixa eu limpar. Então, como você pode perceber, o pincel tem que estar bem limpinho, bem sequinho também. Então, eu vou trazer a tinta, vou esticar a tinta. E às vezes não é suficiente o tanto de tinta que tem aqui para você esticar, então você vai ter que pegar mais tinta. Você carrega o pincel, volta aqui e aplica. Então tá, todas as áreas estão preenchidas e agora eu vou suavizar os limites entre os tons, né? Entre o fundo, entre a figura, tirar esse limite brusco aqui e vou integrar melhor essas áreas, né? Vou fazer uma transição um pouco degradê, que vai dar um ar mais realista para a nossa pintura. Para isso eu vou usar o pincel seco, limpo, e vou fazer movimentos bem suaves para interagir, né, para integrar um tom com o outro aqui, uma área com a outra. Eu posso trabalhar com pincel assim, na vertical, e suavizando aqui como eu estou fazendo. Ou eu posso vir aqui também e trabalhar com ele nesse sentido, bem inclinado e pincelando suavemente com movimentos circulares. Aí você vai conseguindo esse degradê. Então, essas são duas formas de fazer esse processo. Lembrando que esse processo de integração aí das áreas só pode ser feito com a tinta ainda molhada. E o método que eu estou trabalhando aqui nesse vídeo é o método alla prima, ou seja, você começa a pintura e termina enquanto a tinta ainda está úmida. Bom, feita a integração, agora a gente vai ajustar as tonalidades. Então eu vou ter que acrescentar, tô vendo que eu vou ter que acrescentar um pouquinho de uma tinta mais escura aqui na base
na parte inferior da pera e ajustar alguns pontos, clarear, né, em alguns, escurecer em outros. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com quem você sabe que curte pintura. Siga a gente no Instagram e no Facebook também. Lá você vai achar a gente como Violim Masa. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.